Ciao Ro. Ciao Vivi. E questa è la televisione? Sì, la televisione culturale. Molto bene. Andiamo al lavoro. Parla Ro. Io? Ma perché io? Prego. Sono io che dovrei pretendere la mia parte. Bene, bene. È impossibile fare una nuova dimostrazione di maturità e di preparazione. Impossibile. Perché? Andiamo. Bene. Vogliamo ora fare una cronaca? Più. La storia di un teatro molto speciale e la vita teatrale della città di San Paolo. La vita culturale del Brasile. Come non ricordare Franco Zanfari, Adolfo Celli, Luciano Salici, Ruggero Jacobi, Flaminio Bolini, Aldo Calvo, Tullio Costa, Alberto D'Aversa. La storia del teatro brasileiro di commedia. Il Ken vence. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Deixei a fatia mais doce da vida na mesa dos homens, de vida vazia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Verti minha vida nos contos, na pia, na casa dos homens, de vida vazia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Luz, quero luz, sei que além das cortinas são palcos azuis, infinitas cortinas com palcos atrás. Arranca a vida, estufa a veia e pulsa, 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 pulsa mais, quero mais, nem que todos os barcos recolham ao cais, que os faróis da costeira me lancem sinais. Eu falei pra você, Vivi, estuda bem o texto, decora direitinho, que até o público vai pensar que a gente sabe falar italiano mesmo. Deu certo. Deu certo. Que tal estou de Margarita Gautier? O papel foi criado por Cacilda Becker para o TBC. A estreia foi no Municipal, mas depois seguiu carreira no Major Diogo. Dizem que São Paulo nunca viu um espetáculo tão luxuoso. E eu? Como é que eu estou, de mão de vago? Così. A Dama das Camélias, com Cacilda Becker e Maurício Barroso. Direção de Luciano Salti. Escuta, Rô, vamos pôr uma ordem nesse programa desde o início. Sim. Bom, a gente tinha falado dos teatros amadores, né, dos grupos de Alfredo Mesquita e Décio Almeida Prado, que em 1948 encontraram no TBC a casa que eles necessitavam para sobreviver. Isso. E ficou bem marcado que o início foi amadorista. Em outubro de 48, o TBC inaugurava com Madame Morino recitando em francês para uma plateia culta e elegante. Eu me lembro muito bem. Vivi, mas tem uma coisa que me intriga. A figura do fundador, Franco Zampari. O engenheiro milionário. Ele é uma personalidade polêmica, né, muito discutida. E ele suscitava sentimentos muito fortes e antagônicos. Eu também intuo isso. Respeito, temor, ódio, inveja. Um mecenas moderno. Um excêntrico. Ou alguém profundamente apaixonado pelo teatro e pelo cinema. Veja bem, ele fundou o Teatro Brasileiro de Comédia e depois a Companhia Cinematográfica Vera Cruz. E morreu pobre e solitário. Como era Franco Zampari como temperamento, como personalidade? Eu, pessoalmente, tinha muito medo dele. Ele era uma pessoa muito brava, e eu não gosto de gente brava, né? Eu fico com medo. Ele era, sabe, meio grosso,
e meio impaciente com as pessoas, e como eu não era vedete, ele não me tratava, achava que eu não precisava um tratamento que se dá às vedetes. E como eu tinha sido subordinada a ele como secretária no escritório do TBC, da Sociedade Brasileira de Comédia, ele continuava me tratando como secretária e não como atriz. Então eu tinha muito medo dele. Mas com tudo que eu achava de defeito nele, assim, numa convivência diária, eu anulava tudo isso pensando na importância que ele teria para o teatro de São Paulo e para o Brasil. Ele foi sempre um homem totalmente devotado para fazer um teatro de grande nível e remunerar dignamente os atores para que eles tivessem realmente uma vida digna de ator, sem preocupações de ordem material. E olha, morreu pobre. Acredito que ele era um grande engenheiro, dirigia 10 indústrias, mas eu garanto a você que muito do dinheiro que se pôs no TBC vinha do bolso dele. E ele morreu pobre. A melhor sociedade de São Paulo se dava com ele. E além disso, ele recebia toda a nobreza arruinada, italiana principalmente, né? E então servia todos aqueles nobres de verdade, né? E tinha um primo irmão do rei da Itália, era o Duque d'Ancona. Ele mora aqui no Brasil até hoje. Eram todos pobres. E o Franco recebia, assim como Gran Senhor, né? Franco Zampari era um ditador com coração de ouro. Era um homem que guiava aquele TBC com mãos de ferro, mas deixando o coração falar o tempo todo. Loucamente apaixonado por teatro e se considerando pai ou tio de todos nós. Tanto que o apelido dele era Tio Franco. Pronto a ajudar qualquer um em todas as situações difíceis que aparecessem, mas exigindo o máximo sem fazer a menor concessão profissional. Eu peço a você que recorde 2 fatos. Um mostrando o lado ditatorial do Franco e o outro, esse lado humano e pouco divulgado. Quando Luiz de Jouvet esteve no Brasil, convidou a Sérgio e a mim que nos fôssemos passar uma temporada em Paris. Nós estaríamos autorizados a assistir a todos os ensaios dele e a todos os cursos que fossem ministrados nos teatros e nos grupos de teatro importantes da França. Era uma ocasião única, que ele nunca tinha oferecido a ninguém. Franco Zampari não permitiu que saíssemos. Vocês são contratados só se vocês pagarem o seu contrato. E não somente vocês nunca mais voltarão ao TBC, mas vocês nunca mais voltarão a trabalhar em teatro no Brasil. Esse foi o lado ditatorial dele. Por quê? Para conservar o seu elenco. Coisas boas, meu Deus do céu, me lembro de uma ocasião quando o Cacilda trabalhou até exaustão numa peça, acho que era Dama das Camélias, e ficou realmente muito mal. Ele não teve dúvida, mandou Cacilda passar uma temporada em Cabo do Jordão, no Turiba, com o filho, com a babá, com tudo pago, e estaria pronto a fazer a mesma coisa com qualquer um de nós. Um homem extraordinário sob todos os pontos de vista. E eu não falo só como ator, e como um homem que viveu e acompanhou a experiência dele. Se você se der o trabalho de ler o livro excelente que a Zélia Gattai, mulher do Jorge Amado, escreveu de memórias, o Anarquistas, Graças a Deus, você verá que no livro de memórias da Zélia Gattai, ela falando da Revolução Paulista de 32, ela faz várias referências a um homem que é o Zampari. Esse homem extraordinário, o São Paulo, na Revolução Constitucionalista, por idealismo, resolveu fazer uma revolução. Mas, qual a condição industrial de produzir nada, nem sequer munição? Pois, a partir de fabriquetas existentes nos quintais das casas, digamos assim, mas coordenado por um engenheiro excepcional, que era o Zampari, ele conseguiu sustentar São Paulo militarmente,
fazer munição, tudo. Veja a descrição que ela faz, que é impressionante. Isso mostra o poder de organização que esse homem tinha. Isso já estou falando de um outro setor. Imagine isso transportado para o teatro, com esse caráter empresarial, essa capacidade empresarial que ele tinha, levado para o teatro com paixão, porque ele era um apaixonado por teatro, inclusive autor de uma peça, e de cenários também. Franco Zamparo era um engenheiro que ele veio da Itália, ingressou aqui no Brasil nas indústrias Matarazzo. Depois das indústrias Matarazzo, ele foi engenheiro durante 33 anos lá na indústria Matarazzo, e depois, com o auxílio do Matarazzo e a coragem que o homem tinha, ele e mais os sócios que ele adquiriu aqui, ele montou o TBC. Aqui era um clube. Aqui não era TBC, não tinha nada. Aqui embaixo, onde está os camarins, era a sala de jogo de bote. Lá para trás, onde está o teatro, era uma garagem. Então foi feito tudo isso aqui, junto ao Alfredo Mesquita, que eu vou citar o nome dele, que é muito simpático, eu gosto muito dele, o Franco Zamparo, o Décio de Almeida Prado, e outros sócios. Eram 50 sócios, cada sócio deu 500 mil reais naquele tempo. Esses 500 mil reais se tornou em 25 mil cruzeiros. Foi aonde começou o TBC, a fundilagem, fazer plateia, essas coisas. O teatro, quando inaugurou, não tinha nada pronto. Por exemplo, os camarins, as paredes eram forradas com jornal, porque não tinha reboco, não tinha nada, era só tijolo, depois é que foi terminando. Quando entrava dinheiro é que ia fazendo, porque não tinha. E aí, o Franco Zamparo, depois aqui do TBC, ele, entusiasmado que ele era, montou a Vera Cruz. Ele montou a Vera Cruz e a Vera Cruz é que derrotou ele. Derrotou ele, daqui do teatro, da Vera Cruz, tudo. Eu acho que o Franco Zamparo foi um homem corajoso. Eu não sei se por diletantismo ou o que foi, ele fundou o TBC, não me interessa. Ele fundou o TBC. E o TBC existiu e foi uma coisa que marcou, tanto marcou que nós estamos aqui falando do TBC. Então, esse homem tem um valor muito grande para mim. Eu não tenho nada que falar contra Zamparo. Eu só aproveitei aquilo que ele fez. Aquilo que ele fez, que as pessoas reprovam, eu não sei. Não quero saber. Eu quero saber daquilo que eu vi, que eu senti, que eu participei e que eu pude fazer alguma coisa. E foi no TBC que ele fundou. Aqui tem Eu sou muito sincera nas minhas coisas. Eu não sei se... Eu acho que eu vou falar. Quando eu estava construindo o Teatro Maria da Costa, com todo o respeito que o Zamparo, Deus o tenha, ele não admitia concorrência. Queria ser só TBC. Então ele viu uma concorrência que era o Teatro Maria da Costa. Ele procurou segurar essa concorrência e me contratar. Me contratando. E eu precisava desse contrato porque o teatro não estava pronto e precisava de dinheiro. Para fazer um filme, eu ia tirar um bom dinheiro. Mas aí ele mandou eu fazer a ralé. Disse, não, você vai fazer a ralé. Eu tive uma grande briga com ele e acabei fazendo a ralé, evidentemente, porque precisava do dinheiro. Mas ele comigo não foi muito honesto. Não. Guardo grandes mágoas dele. Com o respeito, com o homem que foi, a contribuição que ele deu ao teatro brasileiro, que foi muito. Todo o meu respeito, mas comigo ele não teve muito respeito. Não. Qualquer personalidade forte é prepotente. O Zamparo não foi nem um pingo mais do que as pessoas capazes, empreendedoras são. E se não são prepotentes, também não se fazem ouvir e não chegam a nada. O Zamparo foi castrado nas suas ambições, não por incompetência, nem por falta de idealismo e de coragem, que o empurrou sempre muito para frente. Foi porque nós somos um país do terceiro mundo, porque ficou muito desagradável para os americanos, nós temos um cinema competente. Em 1951, 50, o cangaceiro estourando, né? E ficou muito desagradável, nós que éramos mercado. Então eles fizeram o Zamparo se endividar loucamente através do Banco do Estado, mandaram para cá Harry Stone, para estudar muito bem o ambiente como era, e havia Maristela e Vera Cruz que indiscutivelmente iam fazer um grande cinema para o mundo. Então,
Iam mandar Glenn Ford para cá fazer um filme. Foi tudo um abocanhar o Franco Zampari. E um homem ingênuo que tinha, como você diz, tinha prepotência. Todos já falaram sobre isso, né? Mas não falaram também que facilmente as pessoas endeusavam e diziam que ele era o Messias, ele era uma pessoa maravilhosa que ia transformar, ele seria conhecido no mundo inteiro porque havia feito essa obra grandiosa. E quando chegaram essas pessoas, que eram testa de ferro de americanos que não sei quem eram, do Banco do Estado, de São Paulo, e disseram para ele: por que você não constrói grandes estúdios? Você agora partiu para deixar seu nome para a posteridade, indiscutivelmente você já tem uma força. Ele se sentiu homem forte, porque nessa altura ele já dava emprego para não sei quantos atores e 5 mil, 10 mil pessoas que trabalhavam nos estúdios da Veracruz. Não era mais sopa, não. Era uma indústria já que começava a ficar bem vigorosa e dava dinheiro, sim. Por mais que se dissesse que se roubava muito, que tinha contas incríveis de água mineral, 20 mil cruzeiros de água mineral por uma semana em um hotel, não sei o quê. Não tem importância, porque naquela época 20 mil cruzeiros era muito, né? Então, não tem importância não. A verdade é que o Franco Zampari, ele foi colocado num pedestal, falsamente, para ter coragem de assumir uma dívida tão grande. Porque não tinha dinheiro para assumir aquela dívida. Então, prometeram prazos, e ele foi ingênuo suficientemente para não querer o contrato primeiro para depois. Não, o contrato do prazo foi uma coisa assim, dada em confiança. Um banqueiro que diz: imagina, mas você pode ficar devendo isso? Não tem crédito. Só esses estúdios que você vai construir, para nós, é uma garantia. São uma garantia. E com isso, assim que os estúdios ficaram prontos, disseram: quando é que você começa a pagar? Ele disse: bom, agora eu tenho que começar a esperar que os filmes me tragam lucro. Ah, não, então isso aqui já é nosso. E isso se estendeu assim por talvez um ano e depois foi falência mesmo. Foi literalmente assim a história. E nós tínhamos, eu e Tchely, tínhamos a Ana Terra, do Érico Veríssimo, para fazer, já com tudo diagramado, até capa de revista, eu com cabelo preto, já um tipo estudado, todos nós, e caput. Acabou e está acabado. E Franco Zampari ficou só com o TBC de volta. E foi aí que eu entrei para o TBC. Essas observações, todas tão pessoais, tão subjetivas. Curioso. O quê? Esse programa da gente, tudo muito recente, as pessoas ainda estão envolvidas, emocionalmente envolvidas. Pois é. Mas para narrar a história é preciso estar isento. Certo. Então isso significa que nós podemos cometer diversos erros. Podemos, Vivi. Podemos. Pósteros, entendam as nossas emoções. Perdoem os nossos erros. A gente está fazendo um maior esforço para acertar. Perdoem-nos, pósteros. Ah, essa mania de eternidade. Bem, nós falamos sobre os amadores, tentamos jogar algumas luzes sobre a personalidade de Franco Zampari. Agora só falta mesmo entender a época, né? Ué, cadê ele? Onde é que ele está? Rô, olha o que eu achei aqui, ó. Meus caros Vivi e Rô, infelizmente não poderei estar hoje com vocês para juntos fazermos o telejornal da história. Tive de viajar por razões de natureza profissional. Assim peço a vocês a gentileza de apresentarem o programa. Um abraço afetuoso, assinado Júlio. E olha, ele deixou os textos aqui, ó. Toma lá, Vivi. Então vamos. Vamos lá.
Está entrando no ar mais uma edição do Telejornal da História. Um programa que aviva a sua memória. 1945. Termina a Segunda Guerra Mundial. O nazismo é derrotado em todas as frentes. A aliança com os fascistas ruiu. A Europa está arrasada. O mundo toma conhecimento da barbárie e a imprensa tem acesso ao que restou de alguns campos de concentração. Agosto de 1945. Norte-americanos despejam bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. As explosões provocam milhares de mortos. Brasil, 1945. A nível político ocorrem importantes modificações. O regime ditatorial do Getúlio Vargas é substituído por um sistema liberal democrático. O novo presidente é Eurico Gaspar Dutra, que em pouco tempo recebe carinhosa recepção nos Estados Unidos como o primeiro mandatário de uma nação especialmente amiga. 1948. Desencadeia-se nos Estados Unidos um longo período de caça às bruxas. Artistas, intelectuais, professores e jornalistas são atingidos por inquéritos e julgamentos que os acusam de atividades esquerdistas. O movimento recebe o nome de macartismo. Esteja atento. Voltaremos a qualquer momento. Bom, e agora? Vai mesmo, hein? Alô, alô, videotape? A história do TBC. Como foi o seu contato, sendo cenógrafo e figurinista, com os diretores estrangeiros contratados pelo TBC? Bom, o Celli, que foi o primeiro diretor italiano, foi convidado por meu intermédio. Já conhecia o Celli na Itália e de maneira que não era, os meus contatos eram muito simples e sem problema. O Ruggero Jacobi, que eu conhecia aqui, conhecia de nome, mas nunca tinha conhecido pessoalmente, encontrei aqui no Brasil. E os meus contatos sempre foram muito bons com ele. E também com o Salce, que aliás de vez em quando encontro quando vou à Itália. Sim. E aí? Continua a história? Ah, mas assim não dá. Eu quero continuar vendo o programa. Ô, seu produtor! Seu produtor! Onde é que ele se meteu? Alô, Rô. Alô, Vivi. Onde é que você está? Eu estou aqui. Aqui aonde? Aqui, em Roma. Ah, sim. E nós estamos na Lua, né? Ele está querendo me gozar agora. Não, mas é claro que eu estou em Roma. Eu não tenho condições de contar a história do Teatro Paulista sem vir conversar com os diretores italianos que trabalharam no TBC. Oh, eu acho que ele está lá mesmo. Tá. E eu estou aqui com meu uniforme de astronauta. Não, eu estou em Roma, sim. Olha aqui. Nós estamos diante do Coliseu. Pois é? Então, vamos começar o bate-papo? Xiii, não é que ele foi para lá mesmo? Seu produtor, quer dizer então que agora você vem trazer aí os diretores italianos, né? Por exemplo, o Celli. Sim, mas ele está aqui do meu lado. Adolfo Celli. Figura incrivelmente conhecida no Brasil, hein, Celli? Bom, boa tarde. Como é que você vai? Bastante bem. Eu estava de Londres, como você sabe. Onde acabei de filmar Os Borgias, um seriado em 10 episódios pela BBC inglesa e pelo Time Life Organization. Ficamos lá mais de um ano trabalhando. Acabou faz 4 dias e voltei a Roma. Celli, em que ano você chega ao Brasil? Eu cheguei no Brasil exatamente depois de um ano de Buenos Aires. Rapidamente, eu fui para Buenos Aires para fazer um filme com Aldo Fabrizi, em 48. Filmamos lá, eu fiz uma direção de Antígona de Sófocles, no Teatro Experimental de Buenos Aires, em 48. Tinha 25 anos. Talvez menos, um pouco menos. 24 e meio. Fui contratado para dirigir o TBC em 49, em janeiro, e vim para o Brasil em janeiro de 49. Devia ficar um mês, fiquei 15 anos. Lá dirigi o TBC, como você sabe, depois dividimos o TBC em 2. Foi o TBC para o Rio, uma parte ficou em São Paulo. Fizemos a Vera Cruz, fizemos filmes. É uma vida inteira.
O que era o Brasil quando você chegou no início, no final praticamente, de 48, 49? Como teatro, você disse? O país. O país era um país muito jovem, com muita vontade de gastar todo o dinheiro que tinha ganho durante a guerra, né? E gastou mal, né? Gastou mal e algumas coisas bem. No teatro gastou bastante bem. Nós também conseguimos fazer coisas bastante sérias em teatro, tenho a impressão. Tinha pessoas maravilhosas naquele tempo, mas evidentemente era jovem. São Paulo ainda, pensando em Buenos Aires, era uma pequena cidade. Tinha um arranha-céu, o resto eram todas casas de 4, 5, 6 andares. Dava a impressão que o negócio não ia para frente, né? E praticamente eu vi São Paulo crescer, em todos os sentidos, em teatro, cinema, e gente maravilhosa, gente que deixou profissões para fazer teatro, que deixou aspirações, que deixou famílias para fazer teatro. Foi uma confusão danada, mas deu certo, né? Deu certo. Era um país jovem que continua sendo jovem, mas sem dúvida era um país com muita liberdade, né? Que funcionava, que se acreditava. Gelli, por qual razão você permaneceu no Brasil? Eu permaneci no Brasil porque descobri que aí, somente aí, podia realizar sonhos que tinha na infância. Desculpa, tinha um pouco de tosse. Que podia realizar na infância, ou seja, teatro feito de uma certa forma, teatro estável, teatro feito seriamente, uma maneira de ensinar a fazer teatro, uma maneira de realizar certos espetáculos. Bom, na verdade eu que tinha feito muito teatro, eu tinha me diplomado em 45, quer dizer, 3 anos antes da Academia de Arte Dramática aqui de Roma, de Silvio D'Amico. Mas desses 3 anos eu tinha feito muita coisa na Itália, dirigido peças, trabalhado como ator também ao mesmo tempo. Eu conhecia o meio e poderia perfeitamente ter ficado na Itália. Continuando a pensar e continuo me pedindo também de voltar para a Itália, mas eu preferi ficar no Brasil. Era mais séria, era um negócio que dava frutos imediatos. As peças duravam uma semana, depois de 4 ou 5 meses que nós estávamos trabalhando. Digo nós, mas posso dizer eu, porque os outros vieram depois. Começaram a ficar mais tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Houve um sucesso do público que permitiu ao TBC de viver, de sobreviver e de se subvencionar, não é? Porque não houve nunca nenhuma ajuda do governo, do Estado, ao TBC. Foram exclusivamente o dinheiro que ele ganhou e no começo o dinheiro do Zampari, né? Eu quero que você nos fale agora da sua formação teatral e intelectual. A intelectual, você sabe, a gente se formou durante a guerra. Durante a guerra a gente leu todos os livros que depois nunca mais leu. Por exemplo? Não sei, as coisas que a gente se lê, de Colden a Steinbeck, a Faulkner, a Kafka, a Joyce, todas aquelas coisas que se leram durante a guerra e que praticamente formaram a nossa cultura, um certo tipo de cultura literária que nos deixou uma certa capacidade humanística que levamos todo o tempo. Na realidade eu comecei a fazer teatro muito mais independentemente de uma cultura que tinha como pessoas privadas. O teatro estudou teatro, a Academia Dramática, todas essas coisas foram muito importantes. O diploma como diretor, trabalhar primeiro como ator e depois como diretor numa peça com Vittorio De Sica como ator. Foi a única peça em teatro em que De Sica foi dirigido como diretor jovem. Isso foi em 46, em Milão. Dirigi a Merlini, dirigi a Ferrati, dirigi muitos atores. Foram 4 direções antes de ir para Buenos Aires. Na academia, algum colega de turma mais conhecido? Não, sim, claro. O Gassman era meu colega. Vittorio Gassman. Nino Manfredi, meu colega. Luciano Sacchi, meu colega, diretor de teatro. Luigi Squarcina, diretor de teatro de Roma. Eu, Sacchi e Squarcina entramos juntos na academia como diretores, como alunos de direção. E saímos juntos. Não, o Sacchi saiu 1 ano depois, porque ele foi embora.
Estamos diante do Museu Borghese, dentro do Jardim Borghese. Sem dúvida, o maior de Roma. E ao nosso lado, Ruggero Jacobi, que no Brasil era Jacobi. Eu também estou acostumado a ouvir os brasileiros me chamar Jacobi, e durante alguns anos fiquei meio sem graça quando os italianos, como é natural, voltaram a me chamar Jacobi. Ruggero, o que você faz atualmente em Roma? Bom, há poucos meses eu deixei a direção da Academia Nacional de Arte Dramática, porquanto era incompatível com a minha condição de professor universitário. Eu sou catedrático de literatura brasileira, um dos 4 que há na Itália, e aqui na Universidade de Roma. Ao mesmo tempo, sou presidente da Sociedade Italiana de Autores Dramáticos. Essas duas coisas não deixam muito tempo para outras atividades públicas. Quer dizer, se eu dirijo algum espetáculo no verão, espetáculo ao ar livre, ou faço alguma coisa para rádio, para televisão. Mas, essencialmente, eu posso cuidar em casa do meu trabalho de escritor. Você chegou em que ano? Eu cheguei ao Brasil na véspera de Natal de 1946. Como era o Brasil que você encontrou? Bom, eu tinha então 26 anos. Quando eu fui embora, eu tinha 40 quase. Posso dizer que a parte mais importante da vida de um homem, eu a transcorri no Brasil. E sendo então jovem, muito jovem, tinha alguma coisa a ensinar. Humanamente, porque vinha da experiência da guerra, da resistência contra o nazismo. Tecnicamente, porque tinha feito meu aprendizado teatral muito a sério, mas tinha muitíssimo que aprender. Eu aprendi com o Brasil. Eu, durante 14 anos, eu aprendi. Eu vi o Brasil que estava saindo, mal estava saindo das eleições que levaram o Marechal Dutra à presidência. Assisti depois à campanha triunfal, vencedora do Getúlio, as consequências imediatas do suicídio do próprio Getúlio, ao longo período de presidência de Juscelino, mudança da capital para Brasília, e fui-me embora um dia antes da posse do Jânio Quadros. É um período histórico muito importante, muito complexo, que vocês conhecem. Do ponto de vista do teatro, o que eu achei era o teatro tradicional, onde havia ainda os espetáculos por sessões, onde tudo girava em volta do primeiro ator, Procópio, Jaime Costa, Dulcina, mas onde já se havia verificado o desbravamento pelo Ziembinski e pelos comediantes. Sua formação intelectual e teatral? A minha formação é essencialmente a de um homem de letras. Meu trabalho fundamental desde o começo, desde os 16 anos, porque eu comecei a escrever e a publicar muito cedo, é de poeta e de crítico literário. Acontece que esse homem de letras depois foi de passagem pelo teatro e que essa passagem vem durando 40 anos. Você nasceu em qual cidade? Foi Veneza, não? Em Veneza, exatamente. E a sua formação dentro da Universidade Italiana, qual foi? Em Roma. Aqui em Roma. E aqui em Roma houve o primeiro contato com o teatro italiano, primeiro dirigindo o teatro universitário, onde havia entre as atrizes, como curiosidades, a Anna Proclemer e a Giulietta Masina, por exemplo, e daí passando a assistente de direção de um grande mestre, que era Anton Giulio Bragaglia. Como você encontra o TBC? Bom, eu fui contratado pelo Zampari não para formar um grupo profissional, mas para dar possibilidades a todos esses ótimos, eu vou dizer, alguns deles muito bons, grupos amadores, de ter um ambiente onde poder explicar
suas atividades. Tinha o grupo da Madalena Nico, tinha o grupo do Paulo Tran, que também era um amador, tinha o grupo dos ingleses, muito importante, English Players, que também precisavam de ter um lugar onde eles tinham várias segundas-feiras, e tinha também a Escola de Arte Dramática do Alfredo Mesquita, além do grupo do Décio, o grupo universitário de teatro. Além do grupo do Décio também, que era me parece, não sei se Célia Biar estava com Décio ou não. Não, ela era funcionária do TBC, funcionária burocrática. Bom, ficou funcionária depois. Então, a ideia foi essa. Tinha uma só atriz profissional. Era Cacilda Becker. Cacilda era contratada. Ela ganhava, tinha um salário fixo por mês, porque era a única atriz que tinha trabalhado em teatro profissional. Quando eu cheguei aí, eu cheguei às 3 horas da tarde de Buenos Aires, às 5 horas da tarde tinha um espetáculo dirigido pela Madalena Nico, chamado Ingenuidade, de Van Druten, que não sabia como pôr as luzes. Eles tinham posto algumas lâmpadas assim, não? Era um negócio muito assim, teatro de, como aqui se diz na Itália, teatro de paróquia, não é? Era um negócio assim, tinha um teatro muito bonito. O teatro do TBC foi, dentro das medidas que ele tinha conceitos ultramodernos, tinha giratórios, tinha sido planejado pelo Aldo Calvo, que, como você sabe, é um mestre dessas coisas, e conseguir, naquelas pequenas medidas do TBC, de realizar um milagre. Mas não tinha ideia, nem tinha meios para poder. Então eu comecei a fazer as luzes, digo, bom, a luz está bem, mas precisa que o público não veja a fonte de luz. Sobre isso, aconteceram tantas coisas, uma depois da outra. Como você encontra o Teatro Brasileiro de Comédia em 49, em São Paulo? É um teatro a quem o Adolfo Celli, recém-chegado, acaba de dar uma sacudida sensacional com a montagem do Nick Bard Saroyan, pois eles faziam antes, no teatro muito refinado, muito bem feito, mas limitado às possibilidades e aos interesses de uma certa camada social paulista. O espetáculo do Celli levou as ambições, alastrou os limites das ambições do TBC para um plano de cultura universal. Quando eu cheguei, entrei imediatamente nesse clima de renovação, encontrei imediatamente alguns atores muito importantes e um autor, que é o Abílio Pereira de Almeida, que em todos os gêneros que ele cultivou, desde a sátira mais simples, mais inconsequente, até o grande drama como o Paiol Velho, mostrou sempre um grande sentido prático de teatralidade. Mas entre os atores, fundamental era a Cacilda Becker, que não havia nascido no movimento de amadores de São Paulo como os outros, e sim tinha experiências profissionais feitas no Rio e Alhuras, com Rollien, por exemplo. E Cacilda era uma personalidade excepcional, como Sérgio, e continuam sendo os dois os personagens principais da minha memória afetiva e artística. Eu que tinha pensado de ficar lá um mês e ir embora, porque tinha passagem de volta para a Itália, comecei a pensar que isso poderia ser uma solução para experimentar coisas novas, liberdades, fazer um teatro em que tinha condições econômicas de se poder se manter e ao mesmo tempo implantar um teatro estável. Teatro estável, ele queria dizer, tudo tinha sido feito no teatro, cenários eram feitos no teatro, roupa era feita no teatro, objetos eram construídos no teatro, então ter uma marcenaria, carpintaria, costureiros, arquias,
armários para guarda-roupa. A Cleidiácone se ocupou no começo só de guarda-roupa. Nos moldes de uma coisa que tinha sido praticamente começada pouco antes que era o Teatro Stabile de Milão, aqui na Itália. Porque a história do TBC, a história do Teatro de Milão, o Teatro de Milão nos ganha de um ano, não demais. Com inexperiências que eles tinham naquela época, quase como as nossas inexperiências. É claro, tiveram outra bagagem cultural atrás de Milão que permitiu a eles de manter um rigor no repertório pelas ajudas do governo, digamos, também ao Teatro de Milão, que nós em São Paulo não tínhamos. Essa profissionalidade que foi necessário começar no teatro do TBC não podia prescindir do fato que a Sociedade Brasileira de Comédia era feita por não sei quantos números de sócios de uma certa categoria social que queria também se divertir. Então, o que nós tentamos é jogar a ping-pong, quer dizer, dar uma peça um pouco mais séria e depois dar uma peça um pouco mais engraçada para manter os dois pratos da balança ficar no mesmo nível. Retornemos à sua chegada ao TBC. Você foi parar no Teatro da Major Diogo a convite de quem? A convite exatamente de Adolfo Celli, que me foi transmitido por Aldo Calvo. E veio ver um espetáculo meu no Rio e que já havia feito os cenários para um espetáculo do Teatro dos Doze. E eles sabiam que o Teatro dos Doze estava em dificuldade, estava para se dissolver. E o Calvo foi portador desse convite. Vivi, e agora uma verdadeira multidão. Aonde? Aqui. Atores, atrizes, cenógrafos, figurinistas. Gente que passou pelo TBC. A carne do TBC. Preparar, apontar, fogo! O senhor chegou a montar o setor de costura para o TBC. Sim. Quantas pessoas trabalhavam? 8. Na parte feminina, porque a parte masculina era aqui nesta oficina. E quantas pessoas trabalhavam? Aqui 12. Nesse período, de 49 a 57, havia alguma preocupação de economia no TBC? Não havia. Queria sempre o melhor. Uma ocasião foi feito até não existia o tecido na peça O Mentiroso, até foi feita uma roupa para Maurício Barroso, e foi feito um tecido especial para ele, porque não existia na cor, a seda. Como é que era o Zampari para tratar dessas questões econômicas? Ele era ótimo, ele entendia. Quero mais, nem que todos os barcos recolham ao cais, que os faróis da costeira me lancem sinais. A longa vida estuca a vela, me leva longe, leva mais. Vida, minha vida, olha o que eu fiz. Toquei na ferida, nos nervos, nos fios, nos olhos dos homens, de olhos sombrios.